Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 16, versículo 14, o ponto 1, que diz o Armagedon, a Rússia e a China. Bom, eu vou falar aqui nesse tópico sobre a importância desses dois países no reino do anticristo. Já falei em alguns tópicos anteriores sobre os Estados Unidos, Inglaterra, diversos países, né? Então vamos dar uma ênfase agora sobre a Rússia, até sabendo que a Rússia e a China, eu coloquei eles dois juntos, porque eles lideram o bloco comunista no mundo, e o Apocalipse, ele dá a entender que a besta final, o poder político final, já não estaria mais nas mãos dos Estados Unidos, ele já não seria a principal potência. Tá bom? Vai ter um momento que a China vai empatar com os Estados Unidos. E todos os especialistas dizem que a China vai passar os Estados Unidos. E nesse tópico aqui eu vou comentar que essa guerra da Rússia, ela vai fortalecer ainda mais a China. E a China e a Rússia, que já são unidas, elas vão se unir ainda mais. Certamente quem forneceu armas atômicas para a China foi a Rússia, porque as armas foram desenvolvidas nos Estados Unidos e na Rússia. Tá bom? Então, eles têm uma aliança. A China, ela vai ganhar com essa guerra. Ok? Pois bem, o comentário prossegue. A Rússia se tornou objeto de estudo nos últimos dias devido à invasão da Ucrânia e o início de uma guerra que pode ter um desfecho horrível, a Batalha do Armagedon, que é a Terceira Guerra Mundial. Ok? Bom, eu aqui também sinalizei que a Batalha do Armagedon, a Terceira Guerra Mundial, ela ainda não é a guerra final, tá bom? Vai ter ainda a Quarta Guerra Mundial, vou falar mais à frente, tá bom? Diante de tal invasão, surgiu uma importante pergunta: qual o papel da Rússia na profecia bíblica e no reino do anticristo? Nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja sendo arrebatada começa a grande tribulação. Tem um reformado aí no YouTube que ele diz que o mundo já está na grande tribulação, né? Não sabem o que diz. A Rússia aparece no Apocalipse simbolizado em um dos animais que compõem a besta que sobe do mar. O símbolo da Rússia é um urso. E no Apocalipse, João vê o dragão se pôr sobre a areia do mar e receber a ajuda de duas bestas. A primeira besta, chamada besta que sobe do mar, possui características do leopardo, do urso e do leão. A primeira besta era semelhante ao leopardo e os seus pés como os de urso e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu grande poderio, e seu trono, e grande poderio. Então, o urso, ele tem um papel importante na besta que sobe do mar. Ok? E eu disse que o urso, e no caso a China, a Rússia e a China, talvez eles venham juntos a assumir o poder financeiro do mundo, porque a besta final, que é chamado de um oitavo reino, nós veremos quando estudar o capítulo 17, ela é chamada de uma besta escarlate, uma besta vermelha. E aí aponta, claro, para o mundo comunista, porque eles são identificados pela cor vermelha. É uma possibilidade, claro, que eu estou tratando aqui, né? O comentário prossegue. Também a China, né? A China é considerada como um dragão. Pois bem, o texto prossegue. Deus revelou a João que a Rússia, simbolizada nos pés de urso, terá uma participação importante no reino do anticristo, que será o líder dessa besta. Ok? Então, João, ele está vendo os últimos dias, e os últimos dias, então, ele viu a Rússia tendo um papel importante no reino do anticristo.
Este reino pode iniciar a qualquer momento. Ele terá início após o arrebatamento da igreja e o mundo parece preparado para receber este reino. As coisas que estão acontecendo no mundo nos indicam que o mundo está preparado para surgir o anticristo e as suas propostas de paz, tudo. Veja, o comentário prossegue. O caos resultante da pandemia de coronavírus, somado aos resultados da guerra Rússia-Ucrânia, parece lançar o mundo no abismo que o anticristo precisa para se manifestar, oferecendo uma aliança de paz para harmonizar o mundo. Isso era o que eu ouvia desde criança nas igrejas. Tudo que era pregado era que o mundo estaria num grande caos e surgiria o anticristo com uma proposta de aliança de paz, uma proposta para harmonizar o mundo. Tudo baseado, claro, nas 70 semanas de Daniel. Porque a última semana, que é a semana da aliança com o anticristo, ele surge para trazer paz ao mundo. E também em outros textos, né, de profetas, mas eu considero principalmente nas 70 semanas. Ou seja, a situação que o mundo está hoje, com tendência a piorar no coronavírus. Nesse momento, hoje é dia 16 de março, a China está anunciando, apesar que a gente não sabe realmente o que é verdade, o que é mentira lá naquele país, né, que é uma cortina de ferro, é totalmente fechado, mas eles estão anunciando que o coronavírus está crescendo lá. Há 2 anos atrás, isso estava acontecendo e o mundo acabou sendo atingido, né, por essa pandemia. Bom, se essa pandemia piorar, essa guerra vai trazer dificuldades, né, e que não aconteça como na Primeira Guerra Mundial, que depois da Primeira Guerra Mundial ocorreu uma pandemia da gripe espanhola. Então, o que está acontecendo parece o ambiente ideal para a manifestação do anticristo. O comentário prossegue. Além do Apocalipse, 2 profetas do Antigo Testamento falaram da Rússia e da sua participação do reino do anticristo e na grande tribulação. Ezequiel foi revelado sobre um descendente de Jafé chamado Magog, como está em Gênesis 10:2. Na verdade, ele fala de vários filhos, mas principalmente Magog, que seria o líder, né? Ezequiel recebeu a palavra de Deus que lhe disse: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Bom, essa profecia vai se estender pelos capítulos 38 e 39. Depois leiam para vocês verem a profecia completa. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que esse Magog, tudo indica ser a Rússia, e eu não sou o único que interpreta essa identificação geográfica de onde os descendentes de Magog foram habitar, e também com a China, ok? O comentário prossegue. O termo hebraico Gog, segundo o dicionário Strong, significa monte ou montanha, que por sua vez simboliza reino. Então, eu vou explicar esse ponto aqui para vocês. Muitas pessoas consideram Gog como uma terra, como um povo. Porém, eu penso que a melhor interpretação de Gog não é de um povo, mas de um reino. Por quê? O dicionário Strong, eu citei ele, é uma das grandes referências no mundo para o grego, o hebraico, né? Então ele diz que o termo Gog, ele significa monte, montanha. E qual é o simbolismo de monte, montanha na escatologia? É reino. Bom, eu vou agora evidenciar isso para vocês. Veja, a pedra que o profeta Daniel viu ser cortada e cair sobre os pés da estátua que representa o reino dos homens, se fez um grande monte e encheu toda a terra, ou seja, se fez um grande reino. Está representando Jesus Cristo na batalha do Armagedon, se manifestando, caindo sobre os pés, né, da estátua que representa o reino dos homens e iniciando o reino de Deus, que é o reino eterno. Então, por isso, se fez um grande monte, se fez um grande reino. Então, monte
na escatologia, normalmente simboliza reino. O comentário prossegue. O Apocalipse revela a Babilônia apocalíptica assentada sobre 7 montes. E o Apocalipse diz claramente que são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Tá bom? Ou seja, 5 eram anteriores ao Império Romano, 1 existe, que era o Império Romano. Tá bom? Ou seja, ele é o 6º. Outro não é vindo, que é o 7º, que é o Império do Anticristo, a besta que sobe do mar. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17, versículos 9 e 10. Pois bem, então aqui ficou claro que monte representa reinos. Então, como Gog, essa palavra significa monte ou montanha, então Gog e Magog seria melhor interpretado como o reino de Magog. Magog foi o filho de Jafé, o líder, o primogênito, né, que foi habitar na região hoje ocupada pela Rússia e por parte da China, ou pela China. Isso é identificado, se vocês pegarem um mapa da CPAD, as nações após o dilúvio, vocês verão que eles colocam Magogas, os descendentes de Jafé, habitando aquela região. O comentário prossegue. Visto que o termo Gog se traduz por reino, devemos interpretar o Magog, Meseque e Tubal como formando o reino dos descendentes de Jafé, ou o reino de Magog, Meseque e Tubal. Ou seja, o termo Gog então seria reino e não um personagem específico, uma nação ou uma terra. Tá ok? Bom, peguei essa interpretação baseada no significado do termo hebraico para Gog. O estudo das nações após o dilúvio aponta os filhos de Jafé como habitantes da região que hoje é habitada pela Rússia, China e outros países vizinhos. Bom, então identificamos aí o que seria o reino de Gog. Ou seja, esse Gog de Ezequiel 38 e 39 é uma profecia sobre a Rússia, ou sobre a Rússia e a China, mostrando que eles terão um papel importantíssimo na batalha do Armagedon, nessa luta contra Israel. Ou seja, esse Putin, né, esse maluco, ele deverá, ele mesmo ou outro líder que esteja, mas talvez seja ele, o homem que vai dar um grande apoio ao exército do anticristo, ou até que esse homem talvez seja o anticristo, nós não sabemos. Eu sei que esse homem está tentando assumir a liderança religiosa da Igreja Católica lá da Rússia, que é a Igreja Católica do Oriente. Ele quer, além de ser o líder dos russos, ele quer, o líder político dos russos, melhor dizendo, ele quer ser também o líder espiritual, como eram os César em Roma. Ele quer ser como o César. O sentimento dele é como o sentimento daqueles reis antigos. Nesse sentido, esse homem seria um grande candidato ao anticristo. Mas assim, não existe nenhuma sinalização de que ele tenha alguma ligação com Davi, dele ser descendente de Davi. Mas ele quer assumir esse papel religioso também. Os líderes egípcios, assim como Nimrod na Babilônia, os líderes egípcios, os líderes da Babilônia, do Império Romano, todos eles tinham essa característica. Então, eles eram líderes políticos e religiosos. Ok? Bom, agora falar de como os rabinos estudam o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, que fala de Gog, que fala desse reino que vai combater o reino de Israel. Ok? Então o comentário diz: os rabinos estudam Ezequiel 38 e 39, a guerra de Gog e Magog, como é normalmente interpretado em nossas Bíblias. Então eles estudam esses capítulos no tempo determinado dos tabernáculos, ou festa dos tabernáculos, é a expressão popular, mas é melhor chamar tempo determinado dos tabernáculos, é o significado da palavra hebraica Moadim, que está lá em Levíticos 23, tá bom?
Por que eles estudam nesse momento? Pois acreditam que com a invasão do reino de Gog e a sua destruição, dará início o período que o Messias reinará sobre a terra. E o reino do Messias é simbolizado no tempo determinado dos tabernáculos. Então entendam isso. O tempo determinado dos tabernáculos é o milênio. É o 7º tempo determinado lá em Levítico 23. Ele representa o tempo que Deus está habitando com Israel, o tempo que Yahvé está habitando com Israel. Ou seja, o tempo que Jesus está habitando com Israel. Porque nós vemos na profecia que claramente Jesus Cristo é Yahvé. Então, eles estão esperando essa invasão de Gog e Magog. Porque eles sabem, quando o reino de Gog quando o reino de Magog invadir Canaã e essa guerra, é o momento que eles serão destruídos, que Yahvé vai se manifestar e vai salvá-los e vai inaugurar o seu reino eterno. O comentário prossegue. Rússia e Estados Unidos possuem 90% das armas nucleares do mundo. Os países da OTAN, que os Estados Unidos fazem parte, somados, possuem 6.065 ogivas, enquanto a Rússia sozinha possui 5.997. Como que um país bem mais pobre que os Estados Unidos, o PIB de 2021, eu acho que a Rússia é a 11ª ou 12ª colocada, ok? Como que um país tão pobre consegue ter tantas armas, Porque, claro, o comunismo, a regra é, eles exploram a população ao máximo e eles investem nos propósitos deles de conquista, ok? O comentário prossegue. Os Estados Unidos desenvolveram uma bomba que chamaram de mãe de todas as bombas. A Rússia respondeu desenvolvendo uma bomba com maior poder destruidor e a chamou de pai de todas as bombas. A Rússia possui um míssil hipersônico, diz que é um míssil de uma precisão que ele é único no mundo. Arma que os Estados Unidos ainda não desenvolveram. Segundo especialistas, Estados Unidos e Rússia possuem armas para destruir a vida no planeta Terra 11 vezes. Onde vamos parar? Por que os homens aumentam o seu poder destruidor? A resposta está na profecia bíblica. A humanidade continuará a cavar a sua cova até que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o título que o apóstolo Paulo dá ao anticristo em 2 Tessalonicenses 2:3, que é o anticristo, que aparece em 1 João 2, versículo 18 e 22, capítulo 4, versículo 3 e 2 João, capítulo 1, versículo 7. Aquele que é contra Cristo, ele luta contra Cristo ou ele é o contrário de Cristo. E esse Putin, nós não sabemos, certamente a igreja não terá certeza de quem é o anticristo enquanto ela estiver aqui na terra, ela não terá essa certeza, vai ficar no campo da suspeita. Mas esse homem também, você encontra fotos dele lá no Muro das Lamentações e ele também apoiando uma construção de um terceiro templo para Israel. Então esse homem, ele é sim um ser bem suspeito, principalmente por essas atitudes loucas que ele toma. O comentário prossegue. O anticristo, ele liderará o reino que será destruído na vinda de Cristo em glória. Mas a Rússia não será a única aliada do anticristo. Ele receberá a ajuda de uma segunda besta, chamada de besta que sobe da terra. O animal que simboliza essa besta é o dragão. Essa besta tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Eu botei aqui a tradução, eu não botei a versão corrigida, porque ela insere um artigo ali que não está no grego. Na nossa tradução diz falava como o dragão, que aí parece que está falando como Satanás. Não, diz que falava como dragão. Ou seja, o animal que simboliza esse país é o dragão. Apocalipse 13:11.
E comento, o dragão é o símbolo da China. Assim tomamos conhecimento da participação desse país no reino do anticristo. Irmãos, e essa união que está acontecendo entre a China e a Rússia, ela é perigosíssima para o mundo. Veja o que eu comento agora, olha. No dia 13 de março de 2022, há 3 dias atrás, hoje é dia 16 de março, né? No dia 16 de março de 2022, o mundo noticiou que a Rússia pediu ajuda militar e econômica à China para prosseguir na invasão à Ucrânia. E esta recebe ajuda dos Estados Unidos, Inglaterra e da Europa. Ou seja, a situação tende a se complicar. O comentário prossegue. No ano de 2019, antes da pandemia, o PIB da China era de 14 trilhões. Você pode encontrar isso na internet, né? O PIB dos Estados Unidos de 21 trilhões. Uma diferença de 7 trilhões. Após a pandemia, a diferença caiu para 5 trilhões. Bom, então, durante essa pandemia, a China reduziu em 2 trilhões. A guerra da Ucrânia aumentará o poder da China, pois esta assumirá o controle econômico das empresas ocidentais que se retiraram da Rússia, entre elas os cartões Visa, Mastercard e American Express, entre outras. Essa notícia vocês devem ter visto aí na internet e muitos estão considerando como um enfraquecimento da Rússia. Preste atenção, isso aqui vai enriquecer a Rússia e a China. Desculpa. Por quê? Até essa invasão da Ucrânia, essas empresas ocidentais, ou seja, empresas dos Estados Unidos, estavam lucrando na Rússia, e nós sabemos que o dinheiro sai e vai para os Estados Unidos. Quando elas decidiram sair, isso aí foi excelente para a Rússia. A Rússia e a China, elas vão assumir esse controle econômico. Os Estados Unidos estavam ganhando dinheiro em cima da Rússia. Agora, a China já se ofereceu para esse controle econômico, para ajudar a Rússia. A Rússia vai montar empresas de cartão que vai ficar com esse dinheiro do mundo econômico. Ou seja, a Rússia, ela está se tornando mais capitalista ainda do que ela já é. Ela está seguindo o caminho da China, que é um comunismo capitalista. Esse comunismo capitalista, ele será fortalecido com essa atitude. Outras empresas ocidentais que saíram, McDonald's, diversas empresas, os russos e os chineses vão assumir todas essas empresas. O lucro agora não vai mais para os Estados Unidos. Isso praticamente ninguém comenta, mas essa guerra será um fortalecimento para a Rússia. A Rússia fez uma economia, como foi noticiado, ela vai resistir um bom tempo, porque ela fez uma grande economia em bitcoins, dólares, tudo, para ela poder conseguir resistir esse período de guerra. A China fez uma economia de alimento para 3 anos. A China comprou, né, os alimentos do Brasil, foi uma das coisas que salvou o Brasil nessa pandemia, e ela tem estocado alimentos. Certamente essa invasão foi planejada pela Rússia e pela China, e agora elas vão se fortalecer ainda mais, porque as empresas ocidentais estão saindo, não vão lucrar mais às custas dos russos, quem vai lucrar é o comunismo. Então foi uma jogada, pode acreditar. Eu acredito que isso foi pensado. Esse Putin fazia parte da KGB. O homem era espião, trabalhava com a inteligência russa. Então isso daí provavelmente foi pensado. E eles vão se fortalecer. Provavelmente eles vão conquistar a Ucrânia. A OTAN já falou que não vai entrar nessa guerra. Mesmo se ele não conquistar a OTAN, mesmo que ele não conquiste a Ucrânia, que ele faça um acordo agora e se retire, só o fato dele assumir essas empresas já vai enriquecer muito a Rússia. O comentário prossegue.
O dragão continuará crescendo, ou seja, a China, né, continuará crescendo. E em breve se igualará aos Estados Unidos. Como eu disse, eram 7 pontos, caíram para 5 pontos em 2021. Agora em 2022, certamente está caindo, porque a China está com um crescimento grande, ela vai se igualar aos Estados Unidos. E aí eu digo, então se cumprirá a revelação dada a João, que descreveu essa segunda besta vermelha, né, que fala como dragão, a China, né, o mundo comunista, ok? Então se cumprirá a revelação dada a João, que descreveu a segunda besta que falava como dragão, como exercendo o mesmo poder da primeira besta. Ou seja, a China se igualar aos Estados Unidos parece ser o cumprimento profético desse texto de Apocalipse. Eu falo parece porque eu sempre digo, escatologia, existem coisas que nós não devemos definir, ok? Porém, é o quadro escatológico que eu vejo se cumprindo hoje. O comentário prossegue. Daniel descreveu um momento que o anticristo se manifestará e vê rumores do Oriente e do Norte causando espantos no anticristo. Você pode ler Daniel 11:44. Ele diz que os rumores do Norte e do Oriente o espantarão. O Norte sempre foi interpretado como sendo a Rússia. Se você pegar os livros dos intérpretes, Abraão de Almeida, Antônio Gilberto, ok? É normalmente uma referência à Rússia. E a China é chamada de Oriente, junto com Coreia, com Japão, ok? São os países orientais. Então essa revelação de Daniel 11:44 é também uma revelação muito interessante, porque aqui também ele está vendo a Rússia e a China, ok? O comentário prossegue. O norte representa a Rússia e o oriente a China. Jeremias profetizou que do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Aí você pode ler Jeremias 1:14, 4:6 e 50:41. Quando Daniel foi revelado das 4 bestas, no capítulo 7, viu um animal indescritível e muito forte, no capítulo 7, versículo 7. Viu também um leopardo, no versículo 6, um urso, no versículo 5, e um leão com asas de águia, no versículo 4. Os mesmos animais que formam a besta que sobe do mar. Quando nós lemos Apocalipse 13, nós vemos esses animais lá. O leão é o símbolo da Inglaterra e a águia o símbolo dos Estados Unidos. A aliança desses dois países foi determinante na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos lutou ao lado da Inglaterra nas duas guerras. Daniel profetizou uma aliança que será importante também nos dias da manifestação do anticristo, ou seja, esse animal, vou chamar porque é um leão com asa de águia, retratando a Inglaterra e os Estados Unidos, é uma aliança fortíssima, já que a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Então, por isso é retratado como um animal por Daniel. E também aparece lá no Apocalipse, ok? Esse animal, ele persiste no mundo hoje. O segundo animal visto por Daniel e João foi o leopardo, que simboliza uma mistura de países, pois o leopardo é mistura do leão, léo, com a pantera, pardo. Daniel profetizou outra aliança que será importante nos dias da manifestação do anticristo. Tudo indica se tratar da União Europeia e também de outros países, podendo incluir até a América do Sul, África e principalmente o mundo muçulmano. Ou seja, existe uma aliança Estados Unidos e Inglaterra. A Inglaterra é interessante que ela até saiu da União Europeia. Então ela forma um animal com os Estados Unidos. O segundo animal, o urso. Um outro animal que é o dragão e o leopardo. O leopardo é uma mistura de países. Quando nós estudarmos o capítulo 17, nós veremos o leopardo ali, tudo indica que ele é chamado dos 10 reinos que recebe poder por 1 hora, que seriam 10 reinos da Europa. Esse é o mais provável, né? Esses países da Europa. E aí eu
vou mostrar para vocês lá como eu interpreto esses 10 poderes da Europa. O comentário prossegue. O mundo muçulmano aparece no Apocalipse quando o rio Eufrates seca para que o exército do anticristo avance contra Israel. Aí você pode ler lá Apocalipse 9, 14, 16, 12. Nós comentamos anteriormente, eu não coloquei o texto aqui. Então é dito que o rio Eufrates seca para que o exército do anticristo avance contra Israel. E eu concluo. O cenário profético está diante de nós. Portanto, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Bom, é assim que eu vejo a Rússia, a China, a Inglaterra, os Estados Unidos e os outros países do mundo formando uma aliança junto com esses países e todos entregando o poder ao anticristo. E o que eu sempre digo, nós hoje podemos falar desse momento do arrebatamento da igreja, da manifestação do anticristo, como alguns cristãos não podiam falar há 100 anos atrás. Porque há 100 anos atrás não havia indícios de construção do templo, e o anticristo está ligado ao templo. O início da grande tribulação está ligado a um templo, ou tendo sido construído antes, ou construído no início da grande tribulação. E hoje, nós vemos Israel na terra de Canaã, 100 anos atrás, eles não estavam lá, então não tinha como construir um templo. Esse é um dos exemplos de sinais que nós podemos usar hoje para falar da volta de Jesus, que os pregadores há 100 anos atrás não podiam falar. Então realmente são sinais significativos para nós.